Olá, eu sou Thaís Viana, sou assistente social de formação, sou servidora efetiva da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, estou mestranda em Serviço Social pela Universidade Federal da Bahia, sou especialista em Administração e Planejamento de Projetos Sociais pela Gama Filho e estou hoje com a incumbência de tratar do tema racismo estrutural. Essa é mais uma aula do ciclo de webinários online para qualificação de atendimento odontológicos a grupos específicos, nesse caso, principalmente doença falciforme. Se trata de um ciclo parcerizado com a Secretaria Estadual de Saúde, a CESAB, mas, efetivamente, é um ciclo protagonizado, coordenado pela professora doutora Viviane Sarmento, da UFBA, né, do Hospital Universitário UPS, Hospital Universitário Edgar Santos. Então, desejar bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, que a gente possa ter uma aula produtiva e que esse tema que nos é tão caro, né, uma sociedade baiana composta de 80% da população negra, que esse tema possa contribuir para a gente ampliar o acesso no campo da saúde bucal para pessoas com doença falciforme. Eu estou reforçando aí, né, que o racismo estrutural é o nome dessa aula, tá? É uma das aulas desse ciclo. Já quero deixar claro que o tema, o nome, né, da aula já define sob que perspectiva nós vamos conduzir o diálogo hoje. Então, racismo não se trata meramente de relações interpessoais ou de atos discriminatórios interpessoais, mas se trata de um sistema, de uma ideologia que a gente precisa compreendê-lo a partir da organização de uma sociedade, né? Por isso a dimensão aí, o caráter estrutural. E para fazer isso, a gente vai passear um pouco em alguns aspectos históricos do Brasil, né, para entender a organização da sociedade brasileira e como esse racismo se envolve nela, mas também trazer alguns elementos históricos do mundo, né, da forma como o colonialismo se pautou e estruturou riquezas concentradas na Europa, por exemplo, e, obviamente, a gente vai seguir discutindo o conceito de racismo, o conceito da democracia racial, para que a gente pense como é que ele se aplica na realidade da saúde, da prestação de serviços em saúde, e pensar aí uma lógica antirracista, entendendo que o racismo é um determinante social de saúde, tá? Então, é um pouco esse caminho que a gente vai fazer, eu acho que é importante vocês compreenderem a lógica. Então, esse primeiro slide eu trago aspectos históricos da sociedade brasileira para a gente compreender que o racismo é um projeto, né? Enquanto sistema, ele foi pensado para definir um lugar específico ou não lugar de um conjunto de uma população negra. Então, a primeira coisa é a gente lembrar que o Brasil ele recebeu, né, africanos no século XVI, né? E que a gente teve um cenário de recepção fruto de um processo de sequestro, né? Então, não se trata de um movimento onde africanos chegam no Brasil e em outros países diaspóricos por livre e espontânea vontade, né? Houve aí uma apropriação desses corpos indevida, violenta, e impôs-se uma vida em outro território e numa condição desumanizada. Acho que esse é um primeiro aspecto que a gente precisa considerar. Um outro aspecto é que a gente tem mais de 500 anos de existência nesse país e quase 4 séculos foi no regime escravocrata. O que isso significa? Significa dizer que a gente, as nossas mentes, né, a nossa forma de socializar, a forma como a gente encara o mundo e o outro está estruturado numa naturalização de olhar e ver corpos e mentes negras como algo que representa desumanização, né? Então, é bom que a gente compreenda isso, porque está para além de uma intenção de ofender. Racismo não se trata meramente de uma intenção discriminatória, clara, né, consciente, mas é a forma como todos nós fomos letrados, socializados, preparados para ler esse mundo em nossa volta e ler o diferente. Neste caso, o diferente não hegemônico é a população negra, né? É importante também a gente lembrar que esse processo de trânsito, né, da população africana para o Brasil foi um processo que gerou rupturas familiares históricas, né? Boa parte de quem veio para o Brasil, por exemplo, num regime escravocrata, veio
adultos, né? Prioritariamente pessoas adultas, então idosos e crianças ficaram em África, então você já tem aí um cenário de ruptura inicial, e obviamente quando chega em território brasileiro, o processo de venda dos escravizados foi estabelecendo essa lógica de ruptura, né? Então é bom que a gente compreenda que existiu aí um projeto de separação, de como é que eu diria, de interferência na organização da família negra e de fragilização dela, né? É bom também que a gente compreenda que, pós o processo de abolição, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura e, inclusive, desenvolveu o regime escravocrata na ilegalidade por um bom tempo, mesmo depois de se ter a legislação que proibisse, né? E quando isso ocorre, quando a gente tem aí a abolição concretamente, a gente não teve uma ação de proteção estatal para a incorporação dessa população negra no mercado de trabalho, na sociedade de um modo geral, né? Quando começa a se estruturar o trabalho formal remunerado, a gente faz um movimento de estimular a migração europeia para o Brasil. Então, percebam que a forma como a sociedade brasileira se organizou foi definindo um ideário para a gente de que o negro está para o trabalho precarizado, o trabalho não remunerado, escravizado. E a população branca é a população do lugar do saber e da condição de ocupar espaços de trabalho mais dignos e remunerados, porque foi assim que isso se desenvolveu, né? Então, isso para a gente entender, inclusive, que o exército de reserva que a gente tem hoje, de desempregados negros, em sua maioria, não é uma obra do acaso, isso é fruto desse processo histórico, certo? Um outro ponto que eu acho que é importante a gente lembrar é que, apesar de todo esse movimento, né, inclusive do poder público brasileiro, desde o século XVI para cá, a gente teve organizações do movimento negro, a gente teve organizações negras que fizeram reações ou movimentos de resistência desde sempre, né? O quilombo talvez seja uma das primeiras expressões de resistência do povo negro, ou de luta para a organização de uma outra sociabilidade, uma sociabilidade que reconheça a humanidade dessa população, né? Mas é bom que a gente entenda que essa resistência não impediu que o projeto racista brasileiro se desenvolvesse, né? Então, a lógica de pensar a supremacia e viver a supremacia branca é uma lógica que está entre nós ainda hoje nas relações. Eu vou tentar demonstrar isso nos próximos slides, mas quero dizer, desde já, de que é importante que a gente saiba que a gente não está falando de racismo a partir de um olhar meramente de como o negro se vê alijado dessa sociedade, mas a gente teve, efetivamente, né, especificamente aí nesse período que eu estabeleço, de 1870 a 1930, a gente teve uma contribuição da ciência com o desenvolvimento de teorias raciais europeias para criar uma ideia no mundo de que a referência de civilização e de progresso se dava e é a Europa, né? E que, portanto, se é a Europa pode sair se apropriando das riquezas de outros continentes e, inclusive, escravizando outras pessoas, os não iguais, né? Os não semelhantes, nesse caso, a população negra. Então, é bom que a gente compreenda que o projeto de racismo, inclusive, envolve o uso da ciência para justificar o processo de escravização. Depois, os outros dois pontos que eu coloco aí nesse slide é com relação à própria mestiçagem. O Brasil apostou, né, de que a gente, com o tempo, com a chegada da população europeia aqui em solo brasileiro, com o tempo a gente teria uma população majoritariamente branca. Só que não foi isso que aconteceu, né? Nós somos mais de 50% da população brasileira negros, composto de negros. Mas essa lógica de estimular a mestiçagem com a chegada dos europeus diz muito do projeto de civilização branca que se cria, né? Porque a ideia que estava no mundo pautada, colonizada, na lógica colonizada, era de entender que só era possível o Brasil ser civilizado, avançar e ter progresso se fosse uma sociedade majoritariamente branca. Então, a gente está falando, de fato, de um projeto de embranquecimento, né? Com a intensificação da migração europeia. Vocês podem depois ter oportunidade de pesquisar mais sobre isso, porque aqui a gente vai fazer um foco para o campo da saúde, mas o Brasil foi um país que, por exemplo, proibiu a entrada de negros em escolas, que impediu negros de acessar terras, por exemplo, né, aí nos anos de 1800. Isso demonstra claramente de que existia um projeto racista e que esse projeto ainda está em curso, né, com outras formas
de ataque a essa população. Feito isso, tratado essas questões iniciais históricas do Brasil, eu quero trazer aqui a compreensão de que a gente está falando de uma ideologia que se pauta numa referência de raça, né? Um conceito de raça. E é entender que raça é algo da modernidade, especificamente aí eu estou marcando o século XVI, certo? Mas que esse conceito ele não nasce para pensar, hierarquizar ou selecionar ou identificar humanos. Ele nasce no campo da biologia, né? Especificamente no século XV, para definir animais e plantas, mas, efetivamente, a partir do século XVI, a gente cria, sobretudo com o iluminismo, a gente cria essa lógica de definir grupos humanos, classificar grupos humanos a partir de características físicas e culturais, e aproveitando esse conceito de raça. Então, perceba que é esse conceito aplicado às relações humanas que vai definir qual é a raça que representa a civilização e qual é a raça que representa a modernidade, qual é a raça que representa inferioridade, qual é a raça que representa não avançados, né? Eu acho que primitivos, eu acho que essa é uma questão importante para a gente pensar. Então, eu já quero dizer que raça não é um termo fixo, ele nasce no campo biológico, mas ele vai criando, ao longo da história do mundo e do Brasil, ele vai criando conformações diferenciadas. E é um conceito social, tá? Porque a gente provou cientificamente que não existe nenhuma justificativa biológica, física, em relação à inferioridade da raça negra, mas, infelizmente, a gente foi estabelecendo essa concepção social de que negro é sempre sinônimo de incivilizado, de selvagem e de primitivo. E a forma como a gente se relaciona hoje está aí estabelecida por essa referência, certo? Então, percebam que a ideia é que a gente compreenda que o racismo ele foi uma ferramenta importante para a organização do modo colonizador com que a Europa se portou no mundo. Então, não dá para a gente desconsiderar isso numa perspectiva maior, para a gente não entender que é uma coisa localizada meramente no Brasil, certo? Eu trago alguns elementos aí para a gente pensar. Primeiro, de que a gente teve uma experiência, que é a Revolução Haitiana, do século XVIII, que demonstrou, inclusive, denunciou para o mundo que a lógica iluminista, a lógica da modernidade, da civilização, excluía a população negra. Né? Então, a gente teve, em 1791, essa experiência da Revolução, quando tiver oportunidade, pesquisa, eu acho que vale a pena. Né? É uma experiência de resistência negra, embora fora do Brasil. E percebam aí que eu sinalizo que o século XVIII e o século XIX foi o século que se marcou essa divisão da humanidade por raças, né? Negra, branca e amarela. Tá? Um outro aspecto que eu trago é com relação já no século XX, dando esse salto cronológico, é que a gente precisa compreender que o campo da antropologia foi o campo científico que foi dando também contorno a essa ideia de raça como um conceito social e como um conceito estabelecido para hierarquizar culturas, religiões, sistemas políticos, moral, né? Então, definir a nossa referência do que é bons costumes, do que não é bons costumes, é sempre a partir de uma referência branca, considerada como hegemônica, como a padrão, como a ideal. Né? Em tudo, eu estou dando o exemplo aqui, mas a gente poderia dar tantos outros, a referência de beleza, a referência de conhecimento, e a gente vai apagando outras formas de existência. Muitos de nós não sabem que, por exemplo, a matemática, a astrologia, enfim, muito da arquitetura se desenvolveu no Egito, na África. Então, a Europa bebeu dessa fonte e, portanto, nós somos africanos, somos referências de produção de conhecimento científico, inclusive no campo da saúde, mas a gente não acessa esse tipo de informação. Então, daí eu estou dando um elemento do quanto o racismo é estrutural, porque ele define o que nós vamos acessar de conhecimento, que tipo de conhecimento, para estabelecer essa naturalização de uma hegemonia branca, certo? E aí eu já entro no conceito de racismo, que acho que Silvio Almeida nos presenteia com uma sistematização muito profunda, muito estratégica e numa síntese muito poderosa, né? Quando ele diz que racismo é uma forma sistemática de discriminação. Eu não estou falando de um ato de discriminação pontual. Né? A população negra ela é submetida secularmente nesse país
a um conjunto de exclusões e discriminações. Então, tudo que a gente tem de resultados, de indicadores sociais negativos, de desemprego, de desnutrição, de pobreza, enfim, né, de analfabetismo imposto à população negra hoje, é fruto desse processo histórico de negação e de não incorporação dessa população no acesso à riqueza e bens desse país. Então, ele diz que é sistemática essa discriminação, né, se manifesta por práticas conscientes ou inconscientes, isso é importante. O nosso modo de ver o outro, o nosso modo de sentir o outro, né, ou de não sentir, tem muito relação com essa questão do inconsciente, de como o nosso consciente vai produzindo esse olhar, né? Então, nem sempre é sobre o consciente. E um outro ponto que ele diz é: o racismo é um modo normal com que as relações políticas, econômicas, jurídicas e familiares se estabelecem. Então, portanto, o racismo é regra, racismo não é exceção. Então, daí a necessidade da gente sempre olhar de uma forma muito crítica as instituições onde a gente está, né, a forma de produzir cuidado em saúde, porque isso vai estar sempre atravessado sobre como eu olho esse corpo, como eu fui orientado a olhar esse corpo, né? Ou a desumanizar esse corpo, que é a grande questão que a gente está colocando aqui como central. Uma outra contribuição do ponto de vista conceitual que eu gosto muito de trazer é de Grada Quilomba, que ela vai dizer para a gente, que é muito complementar, obviamente, à concepção que Silvio traz, ela vai dizer para a gente que racismo é uma forma sistêmica e que vai se fundamentar num preconceito racial, um conceito antecipado, equivocado sobre uma raça, né? De entender que essa raça vale menos ou que os grupos que integram essa raça valem menos, no caso, a população negra. Mas isso vai definir desvantagens e vantagens. Uma relação de privilégio para o grupo branco, né? Repare que a população branca brasileira é minoria, mas é ela quem concentra a riqueza, é ela quem administra riquezas, e a desvantagem para a população negra, porque ela é quem menos acessa, inclusive no campo da saúde, né? O não acesso a serviços qualificados de saúde é parte desse racismo estrutural. E aí, Grada vai dizer que tem 3 características muito fortes no processo de execução do racismo. Uma é exacerbar a diferença, mas usar a diferença para justificar e manter valores hierárquicos, definir quem vale mais e quem vale menos, qual é o grupo que vale mais, qual é o grupo que vale menos, grupo racial, e a partir daí concentrar poder no grupo que é considerado hegemônico. E aí a gente está falando do grupo branco, né? A população branca que historicamente concentra poder. É só a gente pensar quem são os nossos vereadores, quem são os nossos governadores, quem são os nossos presidentes, quem são os donos dos meios de comunicação, os principais meios de comunicação desse país, e a gente vai entendendo que o poder está concentrado na população branca. Então, essas 3 características ajudam a gente a compreender que é sobre o processo estrutural histórico. Aqui eu tento fazer essa diferença conceitual, porque a gente tende a reduzir o racismo à discriminação e preconceito. Racismo é estrutura, é a forma como a sociedade se estrutura em várias dimensões. Na produção de educação, na produção de referência de beleza, na produção de referência de conhecimento, né? Enfim, é aí um povo com vários tentáculos e dimensões das nossas vidas, econômica, social, religiosa, enfim. Mas a gente não pode deixar de considerar que esse racismo ele também é sustentado por uma prática de discriminação e preconceito. E aí eu estou dizendo que preconceito é juízo de valor que eu estabeleço em relação a uma determinada raça, é um conceito antecipado, né? Então, quando eu digo na saúde, por exemplo, que a população negra é uma população que é mais resistente à dor, a população negra é uma população que coagula mais rápido o sangue, se eu tenho essas crenças racistas, é sobre um conceito antecipado que eu tenho em relação a esse corpo. E eu produzo discriminação, eu produzo atendimentos diferenciados, discriminatórios, em função dessas crenças racistas. Então, raça, discriminação e preconceito são 3 conceitos diferentes, certo? É como se o racismo fosse um guarda-chuva e, obviamente, para ele se reproduzir, se materializar, a discriminação e o preconceito são dimensões do concreto, né? Da vida cotidiana, para que esse racismo se estruture e a gente não perceba de uma forma mais ampla, não perceba na complexidade que ele o é, sobretudo numa sociedade que valoriza aí a meritocracia, né? Por que a gente se incomoda tanto com cotas? Por que a gente se incomoda tanto com política de saúde da população negra?
Nesse slide, a gente vai demonstrar, do ponto de vista para ficar mais clara a compreensão, do quanto o racismo ele é estrutural e quais são as dimensões que ele se apresenta nas relações cotidianas, nos espaços públicos, nas instituições, né? Então, o racismo do ponto de vista pessoal, daquilo que eu internalizo no meu processo de socialização, né? E isso vai definir as minhas condutas e os meus sentimentos em relação a um corpo negro. O racismo interpessoal, né? Que é como eu me relaciono com esses corpos negros e que tipo de ação, que tipo de atitude eu desenvolvo ou que tipo de omissão eu desenvolvo. E é bom que a gente tenha uma atenção quando a gente pensa em saúde, né, em cuidado em saúde, porque a falta de respeito, a desconfiança em relação ao discurso do paciente negro, a invalidação do que ele diz, do que ele traz, seja em relação ao sintoma, à realidade de vida dele, e a própria não resposta adequada do cuidado, vai trazer essa dimensão aí no campo do concreto, né, do racismo interpessoal. E, por fim, o racismo institucional, para a gente compreender que não é só sobre formar profissionais de saúde para que eles compreendam de onde vêm as crenças racistas e como construir lógicas antirracistas na produção do cuidado. E aí a gente está focando aqui no cuidado de saúde bucal, né? Mas a gente entender que as instituições precisam se rever, precisam olhar os seus regulamentos, olhar os seus protocolos, olhar os seus regramentos para pensar como que ela pode produzir uma lógica antirracista. Então, o horário que eu defino o atendimento, a forma como eu estabeleço a rotina interna de atendimento, tudo isso vai definir sobre como eu vejo essa população negra que eu acesso esse serviço e em que medida eu produzo essas regras para ampliar esse acesso e que esse acesso se dá de forma qualificada, né? Sem culpabilizar esse sujeito pelo não acesso. Porque a instituição ela tem a responsabilidade, né, de produzir formas de ampliar o acesso e de produzir formas de cuidado, tá? Então, tem essa dimensão material do acesso efetivo, né? Quem acessa esses serviços de saúde bucal, de que forma acessa, com que qualidade, isso repercute num desfecho positivo em relação ao enfrentamento de uma determinada questão de saúde, isso é um ponto. E o outro ponto é o acesso ao poder propriamente dito, né? Que tipo de informação eu socializo quando eu estou atendendo essa população negra, né? Como eu traduzo essas informações, considerando, inclusive, às vezes, o perfil de baixa escolaridade dessa população, como eu possibilito que essa população participe do processo de construção e organização do cuidado a ela própria, ela é sujeito, né? E a gente está falando de SUS, o SUS pressupõe participação social, pressupõe planejamento participativo, pressupõe controle social, então a gente precisa trazer também esse sujeito para o processo de organização e planejamento do serviço, tá? Trazer alguns aspectos da falsa ideia de democracia racial que nos persegue historicamente ainda hoje, enquanto brasileiros, né, na forma de se socializar entre nós, que é a ideia de que a gente aqui, como nós não temos uma realidade de apartheid, nunca tivemos uma realidade de apartheid racial, como África do Sul e como Estados Unidos, a gente começa a criar uma lógica de fazer acreditar que o Brasil é um país onde há democracia racial, onde as raças convivem de forma harmônica e onde as raças transitam em todos os espaços, que não há impedimentos de ascensão. Só que o que a gente está defendendo aqui, eu não estou fazendo uma defesa minha individual, tá? Vocês vão ver ao final dessa apresentação que nós temos referências, portanto, a gente tem literaturas, a gente tem obras científicas do campo da sociologia que vão trazer essas referências, esses diálogos que eu estou colocando aqui. Então, a gente está falando de saber, de pensamento, de conceitos, de categorias estudadas cientificamente. Então, hoje, já se tem um conjunto de autores, como Guimarães, como Munanga, que demonstram e provam cientificamente que o Brasil não é uma democracia racial. Isso foi uma falsa ideia para a gente mascarar o racismo, não falar dele, criar a cultura do silêncio e, consequentemente, se você não reconhece o problema, você não enfrenta o problema, você não constrói políticas de reparação, né? O Brasil ele produziu muito tardiamente o processo de construção de política de igualdade racial da década de 90 para cá, né? Sobretudo pós-conferência de Durban em 2001. Então, é um mito, porque não é real,
né? Isso faz com que a gente tenha um racismo velado, isso é importante, né? Então, aquilo que a população negra não acende, a gente tende a acreditar que é sobre a ausência de esforços individuais desses negros ou sobre incapacidade intelectiva desses negros. O que esses dois autores vão demonstrar para a gente é que não é sobre isso, né? É sobre toda uma engenharia histórica para um país desigual que vai empurrando toda uma população para uma condição de subjugamento, de indicadores sociais bastante ruins, né? Ainda nesse raciocínio, né, de pensar as contribuições de Munanga, especificamente para a gente entender o mito da democracia, ele vai dizer que a democracia racial, o mito da democracia é um mito porque ela não existe, a democracia racial, enquanto mito, ela vai reforçar essa ideia de invisibilização do racismo, das necessidades da população negra, das iniquidades que são produzidas em relação a isso, e vai reforçar essa sutileza com que o racismo se desenvolve e, portanto, vai negando e invisibilizando a discriminação. Então, ele vai, inclusive, nos situar de que o pós-abolição foi um período importante para que essa cultura do mito da democracia racial se estabelecesse, né? Não é à toa que a gente teve um vice-presidente recentemente que disse que o Brasil não é racista, né? Embora todos os dados que a gente tenha no campo da saúde e em outros campos de outras políticas nos provem o quanto existem iniquidades, né, históricas em relação a essa população, tá? Então, é importante que a gente compreenda que quanto mais a gente reforça o mito, reforça a lógica de democracia racial, a gente impede o Brasil de avançar no sentido de implementação de políticas de reparação. E a política de saúde da população negra, por exemplo, é uma política no sentido de reparação, que eu vou citar já. Um outro aspecto que eu gosto muito de trazer, exatamente para a gente entender que os movimentos que a gente faz nas relações interpessoais estão todos atravessados com a forma como a gente produz nossas subjetividades brancas e negras, né? E a forma como a gente é ensinado, né? Estimulado a pensar, é que o racismo ele é um fator de sofrimento psíquico, ele é um mal psíquico, ele é um produtor de impedimento de que uma população negra, de que pessoas negras, de que subjetividades negras consigam lidar com tensões, né? Consigam escoar essas tensões e consigam construir positividade em relação à sua subjetividade e à sua autoestima. Então, isso é importante que a gente compreenda todas as vezes que a gente for pensar em ações antirracistas, né? Como eu me enxergo do lugar de pessoa negra e de onde surge esse enxergar, né? Essa imagem, porque não é uma imagem autoconstruída, toda a subjetividade é produzida na sociabilidade, nas relações sociais, e a forma como o outro me lê, e a forma como a sociedade me enxerga vai definir o meu olhar sobre mim. Então, a produção da subjetividade negra ela é muito atravessada do não lugar, da negação, né? Da inferioridade e, obviamente, da opressão do branco. Então, é bom que a gente compreenda isso aí como um aspecto que traz sofrimento psíquico e que vai estabelecer a nossa forma de sentir, né? Por que a gente, quando vê um corpo negro próximo, num bar, por exemplo, uma estética que não é considerada adequada, a gente puxa a bolsa? É quase que instintivo, né? Mas esse instintivo está atravessado sobre esse campo subjetivo de construções de subjetividades brancas e negras. Aí eu sigo para pensar o racismo como determinante social de saúde. Essa definição não é uma definição do movimento negro, não é uma definição só do SUS Brasil, essa definição é da Organização Mundial de Saúde, de 2005, né, que reconhece o racismo como determinante social de saúde, e, obviamente, a partir daí o Brasil estabelece uma política nacional de saúde da população negra, de 2009, uma portaria do Ministério da Saúde, e nessa portaria se reafirma e reconhece que a gente tem iniquidades que precisam ser corrigidas no SUS, o acesso da população negra a serviços de saúde, a ausência de qualidade nesses serviços, o diagnóstico tardio, o tratamento interrompido, a demora na chegada do tratamento, ou não desfecho positivo do tratamento, vai trazer aí para essa população um lugar de iniquidade, tá?
Então, o racismo vai definir como as pessoas negras vão viver, vão adoecer, vão trabalhar, vão envelhecer, né? Ele vai empurrar uma condição de vida e, obviamente, vai trazer aí um conjunto de questões de saúde em função dessas condições sociais. Ou seja, estou dizendo que saúde da população negra não é só sobre doenças prevalentes geneticamente, mas é sobre aquelas doenças geradas, agravos gerados em função de um não acesso a um conjunto de condições de vida dignas, né? Acho que é importante lembrar que a gente tem uma normativa estadual, que é o Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa, que é uma lei maior estadual, Lei 13.182, que define o racismo, né, como uma ideologia e define o Estado como um responsável de produzir ações antirracistas. Então, a gente não está falando só de uma normativa do SUS, a gente está falando, inclusive, de uma legislação maior. A gente tem o Estatuto Brasileiro, né, do Brasil, de Igualdade Racial, e a gente tem o Estatuto da Bahia, que é esse aí, essa lei. E aí, obviamente, para finalizar, eu quero reforçar com vocês alguns caminhos possíveis para a gente desenvolver ações antirracistas na produção do cuidado em saúde, sobretudo em saúde bucal, né? Que diz respeito a gente incorporar o tema raça e racismo nas formações dos trabalhadores do SUS, e é o que a gente está fazendo aqui com esta aula, né? E essa necessidade está prevista no artigo 4º da Política Estadual de Saúde da População Negra. A Bahia tem uma política específica à luz da nacional. É importante que a gente use o quesito raça-cor nas fichas dos instrumentos, nos sistemas, para que a gente possa cada vez mais identificar quem é essa população negra que está acessando ou que não está acessando o SUS, o que acessa, de que forma acessa, como a gente pode melhorar o processo do cuidado, né? Então é fundamental, mas não pensar só o quesito raça-cor para a população usuária, mas também para quem oferta o serviço, para os trabalhadores do SUS, para a gente, inclusive, compreender por que existe desigualdade na ocupação de alguns espaços e funções no SUS, né? A população negra, enquanto profissionais, ela está mais entre os técnicos de enfermagem, por exemplo, mas a gente vê poucos odontólogos, poucos, embora tenhamos avanços, né? Poucos médicos, então é que a gente precisa também considerar isso como um elemento para pensar ações antirracistas, certo? Então, eu espero que a gente tenha uma atenção, já que a gente está falando de saúde bucal, de doença falciforme. Doença falciforme é uma doença geneticamente prevalente na população negra, e a gente precisa entender quais são as condições de vida que essa população com doença falciforme está submetida, para pensar o cuidado a partir disso. Mas a gente também precisa pensar quais são os elementos que dificultam o acesso ou quais são as questões singulares em relação à saúde dessa população. Por exemplo, quando a gente pensa a gengiva mais escura da população negra, algumas distorções dentária, o que é que tem de singular ali para aquela população, né? E como eu posso pensar o que é que ela acessa e o que é que ela precisa acessar que ainda não acessa de cuidado em saúde bucal. É isso, eu agradeço e desejo um bom aproveitamento dessa aula. Um abraço.